Como pode me amar, desconhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração
sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. O fôlego de Deus, o Pai não pôde ver.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso
está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. As águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair,
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Se Ele não se esqueceu de ti, não, Ele. Graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Estamos aqui em gratidão ao Senhor por mais este dia de vida que Ele nos concede. Hoje nós estamos aí no domingo de Páscoa, comemorando, a ressurreição de Jesus, não só a sua morte, mas o seu maior milagre, a sua ressurreição. E através deste grande milagre Ele nos alcançou. Então nós estamos aí juntamente com toda a nossa igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor por esse dia. E também, como hoje é uma live, o culto nosso da live, o primeiro domingo do mês, nós vamos ceiar, aproveitar este momento de ceia, onde o Senhor Jesus deixou como memorial para as nossas vidas, para que possamos também ceiar juntos hoje, a igreja reunida no nosso lar, na nossa casa. Hoje a igreja está reunida para louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus, E nós possamos aí todos juntos ceiar em memória de Cristo, relembrar que Deus me entregou o que Ele tinha de melhor por minha vida, por sua vida. Ele nos entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para que tivéssemos ter vida de plenitude em Cristo Jesus. Então, hoje nós estamos aqui com esse motivo de alegria no coração, em gratidão ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Adonai, o Elohim, que entregou aquilo que Ele tinha de melhor, por minha vida e por sua vida, amém? Então nós vamos ceiar junto hoje, nós vamos participar deste culto hoje. Quero refletir com vocês aqui esse sentido da Páscoa, A verdadeira Páscoa, que é essa do Cordeiro de Deus, de ser entregue, imolado por nossas vidas, por minha vida e por sua vida. Então hoje nós vamos aqui ceiar juntos, participar juntos, em nome de Jesus. Espero que todos estejam entrando para participar, todos os membros da igreja, aos nossos irmãos, aos convidados, aonde esta live chegar, que ela possa ter algo marcante no seu coração, saber que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, que você possa comungar com Ele, participar com Ele dessa ceia, e que um dia nós vamos estar sendo servidos por Ele em glória, amém? Então, que você possa que estar se preparando, colocando aí seu pão, colocando aí seu suco, juntamente com a sua família, preparando a sua água, aí junto com seus familiares, para que a gente possa ceiar, cultuar o Senhor, amém? Mesmo que seja através de mídia, mesmo que seja através desta live, não é uma live só, é um culto de tributar louvores ao Senhor, onde nós tributamos louvores a Deus. Então nós estamos aqui esta noite para cultuar, eu aqui, você aí, e nós vamos unir as nossas forças, nossa fé, glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, porque Ele é digno de toda adoração. E não só sai dos nossos lábios, mas que procede do nosso coração, em gratidão a este Deus lindo e maravilhoso, que entregou o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Então nós estamos aqui com esse intuito, amém? Todos possam estar aí nessa participação, abrindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e nós vamos estar discorrendo na palavra de Deus aqui alguns versículos,
para a gente refletir esse momento do dia de hoje, né? Que dentro da palavra de Deus nós começamos aí esta semana, né? De preparativos, muito de oração, de busca, de entender, sabendo que hoje realmente reflete o dia que Jesus ressuscitou por minha vida, por sua vida, ele venceu a morte, né? Nós podemos dizer que nessa madrugada de domingo, pode-se verificar o maior milagre, né? O maior milagre da história, da vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte pela intervenção de Deus, a intervenção divina, né? Jesus venceu a morte, aleluia. Então nós podemos hoje comemorar esse dia porque é uma intervenção divina, é onde Jesus ele vence a morte por minha vida e por sua vida. Então aqui nós podemos verificar no dia de hoje um dos maiores milagres da Bíblia, que não só a morte, mas a ressurreição do nosso Salvador. Aquele que desde sexta, né, como a história, a Bíblia diz que foi preso na quinta, crucificado, né, na sexta-feira, e passa por todos os seus momentos, né, toda a sua via crucis, e ali é morto por minha vida e por sua vida, pregado naquele madeiro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e vivo está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós temos motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então hoje é dia de falar de Páscoa, e nós temos duas passagens, duas palavras praticamente, que faz falar sobre isso, né? A primeira é a Páscoa judaica. Nós temos que comemorar, e nós comemoramos e entendemos a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica é aquela onde Deus interveio com um braço forte, mão estendida, e tirou o povo do Egito, da escravidão de Faraó, né? Passou pelo deserto, pelo mar, e levou para a terra prometida que ele tinha prometido ao pai Abraão, né? A terra que manava leite e mel, as bênçãos do Senhor. Então ali o Senhor ele traz para nós aquele relato, né? Do sacrifício do cordeiro, que também deveria ser imolado, o cordeiro que deveria ser guardado. O cordeiro, ele diz aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, que o cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro e um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, entre o final da tarde e o início da noite, esse cordeiro ou cabrito ele seria imolado como sacrifício, o seu sangue seria passado nos umbrais da porta, né? Então, até o 14º dia, esse cordeiro tinha que ser guardado. No 13º ali, no 14º, ele seria imolado. E a Bíblia diz para nós que existe uma festa que durava 7 dias, festa dos pães asmos, juntamente com a festa da Páscoa, que são esses dois nomes que são dados para essa festa. E ali demorava 7 dias, ela começava no 14º e até no 21º dia, 7 dias de festa na presença do Senhor. E ele diz assim: tomarão o sangue e o porão em ambos ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, e a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias no pé, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? Esta é a Páscoa judaica. Esta é a Páscoa da libertação, onde Deus tira o seu povo com o braço forte do Egito, através de Moisés, Arão e tantos outros que estavam com ele, seus familiares, o povo de Israel, né, o povo hebreu, e ele tira daquela situação de escravidão, né? E a Bíblia diz que tinha um ritual para essa festa, para essa saída, e o Senhor diz ali como que deveria ser o animal, né? Como o animal deveria ser, como ele deveria ser morto, de que forma ele tinha que morrer, como ele seria comido, como ele seria preparado, de que forma, os ingredientes, os fantasmas, as ervas amargas, né? E tinha uma maneira, a sua roupa, a sua vestimenta, deveria comer apressadamente, quer dizer, apressada que é o preparado, né?
com os lombos cingidos para uma grande jornada, né? Uma sandália nos pés, porque ia caminhar muito, e um cajado na mão para suportar o deserto, suportar a sua caminhada. Então, o Senhor mostra para esse povo como seria verdadeiramente essa Páscoa. E Páscoa, ela vem do termo do verbo passar, que quer dizer para nós que passar largo, passar por cima, aonde o Senhor determina que o sangue imolado desses cordeiros ou cabritos, ele deveria ser passado no umbral e nas laterais das portas, nas vergas das portas. E o anjo da morte, na 10ª praga aqui, quando ele ia ferir os primogênitos, as casas que eles passassem e tivessem o sinal sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima, por isso que a Páscoa passaria largo, né? Mas feriria aqueles que não tivessem esse sangue. E o povo assim fez conforme determinou o Senhor através da vida de Moisés, e Deus o abençoou este povo e tirou eles com braço forte, com muito gado, com muita bênção, com muito ouro, inclusive pessoas forasteiras, pessoas incrédulas, pessoas que viviam no meio, talvez ali até egípcios, quando viu o milagre do Senhor, as coisas acontecendo, a história da Bíblia diz para nós que eles seguem junto com o povo hebreu, sai da terra do Egito também e vai acompanhar aquele que tinha sido abençoado por Deus. Então eles viram que o Deus realmente do povo hebreu é um Deus forte, um Deus poderoso. E ali também nós vemos a tipificação do nosso Jesus, que também da mesma forma, o texto diz aqui para nós, né, no capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 4, de 28, versículo 1 em diante, diz assim: no findar do sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alta como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa disseram aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai diante de vós para a Galiléia, ali os vereis, como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomando de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas aproximaram-se, abraçaram-se aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Aleluia. A história vai dizer da mesma forma, um texto que nós já pegamos aqui na ressurreição do Senhor Jesus, mas nós vimos que a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, o Salvador do mundo, aquele que veio na plenitude do tempo, quando tudo estava preparado, ele veio, né? Deus veio, se esvaziou da forma de ser Deus para nos abençoar. O Senhor entregando este Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, aquele que não devia, aquele que não pecou, mas foi acusado, foi morto, foi trocado pelo salteador e carregou a nossa cruz e se entregou por este momento, por essa prova, por essa luta. E a Bíblia aqui diz que ele ressuscita. E essas mulheres vão ao sepulcro, né? Ver Jesus, mas dali elas ficam estarrecidas porque viu um anjo do Senhor que tinha descido e retirado a pedra. Jesus tinha ressuscitado e ele diz uma palavra nessa Páscoa, na verdadeira Páscoa, para essas mulheres: não temais. Então essa era a palavra: mulheres, não temais, não temais. O Jesus que vocês viram crucificar e que vocês procuram não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Então, o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele de 1 João, capítulo 1, 29, quando ele foi batizado, ele olhou do outro lado, batizando ali, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que antes de mim já existia, que veio antes de mim, mas que após mim
veio depois de mim, mas antes de mim já existia, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então era desse Cordeiro de Deus, desse Cordeiro que João estava falando, é esse Cordeiro que o Senhor tem mostrado para nós, que tem entregado a sua vida por nossas vidas, que tem nos abençoado, que tem derramado o seu poder sobre a nossa vida, que entregou e que nós vamos hoje ceiar, que nós hoje vamos, ser abençoados, tocados por Deus, para relembrar este momento que tanto alega aqui os nossos corações, desse Jesus que nós falamos aqui de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então o texto é bem claro em nos dizer que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, a qual foi imolado por nós, aleluia, ou seja, foi sacrificado por mim e por você. Um dia o entregaram ao nosso Jesus, o nosso Salvador, porque simplesmente pregava o Evangelho. A Bíblia diz também, profetizando, que a mesma coisa que nós vimos lá na Páscoa judaica, nós vemos nessa Páscoa cristã, aonde o cordeiro também tinha que ser molado, aonde diz também como nós devemos portar, o que nós devemos comer, de que forma nós temos que andar na presença do Senhor, vendo nossos conceitos de tudo isso que nós vemos dentro da sua palavra, entender o processo de Deus para as nossas vidas, porque este cordeiro foi entregue sem dever nada, sem mácula, sem ruga, sem um defeito, mas ele foi entregue pelos seus, pela população, que simplesmente o incomodava porque pregava a verdade, pregava o Evangelho. Os fariseus, os sacerdotes ali, os perseguia, o queria a sua cabeça, porque geralmente ele era tido como algo que praticava motim, algo que trazia transtorno para a cidade, mas na verdade não era nada disso. Jesus simplesmente curava os enfermos, pregava o ano aceitável do Senhor, mas eles não queriam isso. E ali eles fazem toda a armação. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, ali ao Sinédrio, entrega ao nosso mestre, e ele é capturado, ele é levado cativo, E o Senhor deixa algumas recomendações para Pedro, uma história que nós vimos linda, que Pedro tinha que apacentar se ele amasse as ovelhas, e Pedro fala que jamais ele negaria o Senhor, mas antes do cantar do gado, ele disse: você vai me negar, Pedro? E Pedro lembra disso quando estava ali, juntamente com as pessoas. Ele lembra que ele tinha negado ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é levado, é espancado, é humilhado, é levado na cruz do Calvário para ver a cruz por minha vida, por sua vida, sem nada dever, por pregar um evangelho, por vir ao mundo trazer o plano de salvação. Então o inimigo usou de todas as formas, achando que tinha vencido o nosso mestre, levando ele para a cruz do Calvário, para uma das piores mortes, morte de bandido, de salteador, porque ser pregado na cruz era para os mais vis, ladrões, salteadores. E Jesus passou por essa morte por mim e por você, Foi levado, apanhou, humilhado, cuspido, machucado, ferido, carregou uma coroa de cruz cheia de espinho, açoite muitas vezes, carregando uma cruz pesada, Embora nós sabemos que Deus levanta pessoas para ajudar, E Deus levantou ali homens como Simão Cirineu para ajudar a sua cruz, um homem de Cirene, como ajudou um homem político, José de Arimateia, para entregar um túmulo que ele merecia, porque nem isso ele tinha no momento, e estava ali naquela cruz. Ali ele se entregou por nós, por minha vida, por sua vida, venceu a morte, como nós dissemos, que o povo procurava ele numa tumba, ele não estava mais, mas Jesus precisou passar. Embora nós entendemos aqui, nós podemos ver que o homem, o povo hebreu condenou a situação dele morrer naquela cruz por nós, mas nós vemos que não foi só o povo, ali existe um plano de Deus. Isso o inimigo não sabia.
ou sabia que não queria entender que existia um plano de Deus, que não era só o homem que estava condenando o nosso Salvador, mas existia um processo, um plano de Deus para a humanidade. Nesse plano, Jesus estava inserido. Era o único que tinha como levar o pecado de toda a humanidade. Era o único que poderia aniquilar a morte. Era o único que podia vencer o inimigo. Era o único que poderia ter pisado na cabeça da serpente. Então, Jesus tinha um plano também para tudo isso. Jesus entende disso quando Deus tinha esse plano. Ele diz, ó Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Passa de mim este cálice. Passa esse momento de angústia da minha vida, da minha dor. Mas que seja feita a sua vontade, na tua mão entrega o meu espírito. Depois de muitos dias de sofrimento, de dor, ele se entrega naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque profeticamente a palavra de Deus diz que o cordeiro não deveria ser quebrado, nenhum dos seus ossos. E nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. E ele desceu ali daquela cruz através do pedido, né, de José de Arimateia, e leva para o sepulcro, um sepulcro virgem, que ele não tinha colocado ninguém ainda, mas ele entrega, porque ele não aceitava aquela morte do Salvador, do Mestre. E ele entendeu que foi uma crueldade, e ele oferece o que ele tinha de melhor, um sepulcro novo para que Jesus viesse ser sepultado. E ali ele vai ser sepultado. A Bíblia fala que os anjos descem uma guarda que estava ali guardando, porque o povo dizia para Pilatos que se Jesus não fosse guardado, o povo poderia roubar seu corpo e dizer que ressuscitou, e havia um grande motim na cidade, e ali ele coloca uns guardas para ficar por 3 dias. O povo disse, se ficar 3 dias, depois de 3 dias não precisa, mas durante 3 dias é necessário, porque que eles fiquem na porta daquele túmulo, porque depois de 3 dias não volta mais. Então, essa era a cultura da época. Então, ali, um anjo aparece e tira aquela pedra, estoura, rola aquela pedra, a pedra de esquete sai daquele lugar, e os homens, os guardas, eles caem em si, eles se prostram, e Jesus não está mais ali. E aquelas mulheres vão buscar a Jesus, e o anjo que estava ali se revela a ela, e dizem que Jesus, que aquele que foi crucificado, não estava mais ali, porque ele ressuscitou. Aleluia! Então, glória a Deus, essa é a Páscoa, e muito mais, essa é a Páscoa cristã, essa é a Páscoa que nós vivemos hoje, que não é ovo de chocolate, que não é presente, mas é dia de renúncia, é dia de reflexão, é dia de arrependimento, é dia de choro na presença de Deus, é dia de se humilhar na presença de Deus. Hoje seria dia de nós jejuarmos, buscarmos a presença de Deus, falarmos com Deus, arrepender de muitas coisas que nós fizemos. Não é a Páscoa aquilo que o mundo oferece. Lá atrás nós vemos que o inimigo, de todas as formas, o inimigo tentou aniquilar a nossa Páscoa, mentindo, enganando, usando governadores, imperadores, né, para aniquilar, parar, abafar a verdadeira Páscoa, acabar com Cristo, não deixar ele pregar, dizer que ele era um subversivo, que ele só causava motim. Isso foi para Herodes, isso foi para o imperador Tibério e tantos outros. Essa notícia chegava, que era para, como Pilatos, né, para que pudesse aniquilar a nossa verdadeira Páscoa, a nossa Páscoa, que é Jesus. Ele venceu todos esses obstáculos, ele venceu a morte, ele triunfou. Colossenses capítulo 2 diz que ele desceu a mansão dos mortos, tomou a chave da morte, né, e pagou a dívida, aleluia, que era nossa, e sobre a cruz ele cravou, ele expôs as potestades, os principados e a potestade, apagando a minha dívida e a sua dívida através do sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi aspergido no Velho Testamento por uma Páscoa judaica, onde o anjo da morte chegava nas casas e via os vergais, os umbrais das portas com sangue do Cordeiro, passava por cima. Aqui o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos traz a verdadeira salvação, reconciliação com Deus. Então aqui o Cordeiro de Deus que João viu quando ele batizava ali no Rio Jordão, disse que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. É esse Cordeiro que se entrega por minha vida e por sua vida há mais de 2000 anos na cruz do Calvário,
para nós termos uma vida de plenitude na presença de Deus. Então, o inimigo, ele pensa que ele venceu, ele leva Jesus até ao Gólgota, a crucificação, a via crucis, até que ali ele morre. Mas a Bíblia diz que esse período começa às 9 horas da manhã, passa por um período de meio-dia, entre meio-dia e as 3 da tarde. A Bíblia diz que houve uma grande escuridão, mas às 3 horas da tarde, o véu se rasga de cima e embaixo, aleluia. O véu se rasgou de cima e embaixo, o véu do templo que separava os santos dos santos, do santo dos santos, dos santos dos santos. O véu que separava já não separa mais. O véu se rasga para eu e você ter o livre acesso a Deus, como único sacerdote, sumo sacerdote, que fez o último sacrifício, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, aleluia. Então nós temos acesso a Deus. Não foi o homem que rasgou aquele véu, não foi os imperadores, não foi Pilatos, não foi os romanos que rasgaram, não foi o povo judeu ali, os hebreus que o condenaram, mas Deus, no seu infinito amor, ele rasga aquele véu de cima a baixo, para que eu e você venhamos ter acesso ao trono de Deus, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, aleluia. Então essa é a verdadeira Páscoa para a minha vida e para a sua vida. E eu gosto muito de ler e usar o livro de Lucas, porque Lucas faz um relato muito interessante do capítulo 22, 23 e 24. Lucas, ele nos mostra algumas realidades dessa Páscoa cristã que nós comemoramos hoje. Relembrando juntamente, fazendo uma analogia com a Páscoa judaica de Êxodo, capítulo 12. Nós vimos aqui a história da palavra de Deus se concretizando, trazendo a nossa memória que nos dá esperança, que é Cristo por nós, que é Cristo morrendo por nós. Como diz aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Jesus, a nossa verdadeira Páscoa, nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Paulo dizendo aos Coríntios, aleluia, glória a Deus por isso. Então foi um dia de festa, de pães asmos, que se iniciava a Páscoa e durava 7 dias. Foi nesse dia que verdadeiramente o Senhor traz, nessa festa de pão asmos, o início dessa Páscoa, que o Senhor traz nessa festa de 7 dias, a nossa verdadeira Páscoa, o nosso Salvador, aleluia, para a minha vida e para a sua vida. Capítulo 22, ele diz aqui para mim e para você, no versículo de 16, pois vos digo que nunca mais o comereis até que se cumpra o reino de Deus, a última Páscoa. Quando Jesus reúne a última Páscoa, chegada a hora, pôs Jesus à mesa com os apóstolos, e disse-lhes, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, eu quero que prepare essa Páscoa, porque eu quero estar com você, participar com vocês aqui, com os discípulos, a última Páscoa. Quero sentar à mesa com os apóstolos. Tenho desejo ansioso de comer convosco a última Páscoa, antes do meu sofrimento, antes da via cruz, antes dele ser entregado, antes dele ser traído por aquele que andava com ele, que cuidava das suas finanças, que comia da sua mesa, que comia da sua mão, como Judas Iscariotes, o entregou por 30 moedas de prata ao Sinédrio. Então, antes de haver essa traição, o Senhor diz, olha, eu pretendo comer com vocês. Vos digo que nunca mais comereis até que se cumpra o reino de Deus, até que se cumpra. Então, o que o Senhor estava querendo dizer aqui nesse texto? A ceia é a Páscoa cristã, é a união da igreja, a noiva de Cristo com o seu noivo, aleluia. Então, até que se cumpra o que há de acontecer, que é a igreja ser retirada desta terra. Até o dia que a igreja se encontrar com o seu noivo, a união da igreja, a noiva de Cristo com o seu noivo, Jesus Cristo, esta união, que Cristo diz de Apocalipse 16. Então, aqui, o se cumprir aqui é a igreja estar preparada como a noiva ataviada, preparada para a vida do seu noivo, do verdadeiro Cordeiro Pascual para a minha vida e para a sua vida. E o versículo 18 diz, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino dos céus, até que venha o reino dos céus. Aquele contemplando o futuro
quando Cristo voltará. Então ele está nos assegurando nesta ceia que ele voltará para me levar e te levar. Não turbe o seu coração, credes em Deus e credes em mim, na casa do meu Pai é muita morada, ali no livro de João, capítulo 14. E aqui ele está dizendo para nós justamente isso, ele está contemplando um futuro para a minha vida e para a sua vida. Então o verdadeiro Cordeiro Pascual, ele vai aos céus preparar lugar, contemplar esse futuro para a minha vida e para a sua vida, porque Cristo voltará, aleluia, Cristo voltará em glória para nos buscar, para nos levar. Então é isso que ele estava querendo dizer no versículo aqui 25 ao 27, desse mesmo texto. Ele fala que, mas Jesus disse, os reis e os povos dominam sobre eles, e os que o exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como menor. Aquele que se dirige seja como servo, ele está dizendo aqui. Pois qual é o maior que está à mesa do que serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como que serve. Ele está dizendo, olha, quem servir é melhor do que ser servido. Se está na mesa, eu sou aquilo que serve. A verdadeira Páscoa está na grandeza de um discípulo ser um instrumento de Deus para abençoar aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Esta é a verdadeira Páscoa, é servir e não ser servido. A verdadeira Páscoa é um discípulo, um servo do Senhor, verdadeiramente ter essa grandeza de poder entender e ser discípulo de Deus, discípulo do Senhor como um instrumento de Deus para abençoar vidas que estão hoje sedentas da palavra de Deus, vidas que estão sedentas espiritualmente de um plano de salvação e que precisam do plano de salvação. As pessoas que estão sedentas espirituais. Então, a verdadeira paz é nós sermos um instrumento de grandeza na mão do Senhor para abençoar aquelas pessoas que necessitam do plano também de salvação. De que forma, pastor? Pagando preço na presença do Senhor, ajoelhando na presença do Senhor. Versículo 41, ele diz aqui no versículo 41, e ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Quando Jesus estava no Getsemane orando, de joelho, enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava de joelho clamando. Por que de joelho? Também a história diz que isso era uma posição mais comum para a oração. A posição mais comum era ficar de pé. Nós olhamos ali no livro de João, capítulo 18, mais ou menos, ali, versículo 11, aqui do próprio Lucas diz que os escribas fariseus ficavam de pé no templo e oravam e batiam no peito, né? Essa era uma oração comum. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro, ele se afasta. A Bíblia diz que ele vai de joelho, ele vai para o pó interceder por nós, interceder por aquele momento que ele sabia que ele ia passar. E quando ele volta, a Bíblia diz que ele encontra os seus discípulos dormindo. Os seus discípulos estavam dormindo, porque estava exausto, estava cansado. E o Senhor Jesus disse, ora, orai e vigiai, porque a luta é muito grande. Então nós podemos, seguir esses passos do Senhor Jesus, aprender com Ele. O versículo 42 diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas contudo que se faça que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O que Jesus estava dizendo? Mesmo diante desta luta, mesmo diante dessa oração, dessa angústia, porque a Bíblia diz que ele suava a gota de sangue na sua oração. Tamanha era a aflição, tamanha era a dor, tamanha era a angústia que ele estava passando, que ele estava vendo. A Bíblia diz que ele chega a dizer, olha, Senhor, estou aqui, mas que não seja como a minha vida, este cálice, contudo, faça conforme a sua vontade, não conforme a minha. Então nós aprendemos que o verdadeiro Cordeiro Pascual fez a vontade do Pai, que não foi a vontade dele. Como ele disse na sua oração, passa de mim este cálice, não, mas seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus. Isso, nós temos que seguir esse passo do Cordeiro Pascual, esse passo de Jesus, que eu tenho que renunciar muitas vezes as minhas coisas pela vontade de Deus. Deus, que não seja a minha vontade, mas que permaneça a vontade do Senhor, que o Senhor seja verdadeiramente o Cordeiro Pascual da minha vida.
Não só nesse dia, não só nesse domingo, mas todos os dias da minha vida. Eu venho lembrar que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e que a minha vontade tem que ser aniquilada, que a minha vontade ela não pode sobressair sobre o meu desejo, a minha vontade sobre a vontade do Senhor, que a minha vontade ela diminua, que ela pare para que cresça a vontade do Senhor, que importa que nós diminuamos, o Senhor cresça, que importa que nós paramos com nossa vontade, nosso querer e que seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós aprendemos através do Cordeiro Pascual que às vezes nós temos que abrir mão, muitas vezes, da nossa vontade, do nosso querer, para viver a vontade de Deus, para viver os planos do Senhor para a nossa vida. Jesus, ele entrega a sua vida como Cordeiro Pascual para viver o projeto que Deus tinha planejado para ele. Viveu, ensinou, nasceu de uma virgem, foi ensinado por seus pais, teve um processo de ensinamento, trabalhou como carpinteiro, exerceu seu ministério depois dos 30 anos, não foi muito longo o seu ministério, mas ele ensinou no seu ministério, ele falou sobre arrependimento, ele mostrou seus milagres, mostrou o teu caráter, a sua integridade, foi traído, machucado, ferido, não reclamou, como ovelha ele foi pelo matador, morreu pela minha vida e pela sua vida. Tudo isso era um plano de Pai. Era um plano do Pai, um plano de Deus. O inimigo achou que ele estava vencendo, que isso era a vontade do homem, do inimigo, mas tinha um propósito de Deus, tinha um plano de Deus, tinha uma vontade de Deus nesse plano também, que era a salvação da humanidade através do seu Filho Jesus, porque ele vence e expõe Satanás, os principados e potestades. Colossenses capítulo 2, eu disse aqui, versículo 15, na cruz do Calvário, aleluia. Esta é a verdadeira Páscoa para a nossa vida. A verdadeira Páscoa que vence. A verdadeira Páscoa que venceu. Venceu o quê, pastor? Venceu o orgulho. Quando nós olhamos aqui o Lucas, capítulo 22, versículo 33, ele diz, e eles, porém, responderam, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro aqui, quando é avisado, né? Então, a primeira coisa, por que orgulho? Porque Pedro achava que ele poderia, não, eu estou preparado, Senhor. Eu estou preparado para ir para a prisão como para a morte. Será que estava mesmo? Será que não era orgulho, uma soberba de dizer que estava com o Senhor? Então, a verdadeira Páscoa, ela quebra os orgulhos. Ela faz nos entender que nós não somos nada, ninguém, sem Jesus, sem a sua providência. Ele é tudo para nós. Pedro achou que ele poderia fazer do jeito dele. Não, estou preparado, Senhor, para a morte. Estou preparado, se for preciso, para ir para a prisão. Mas o Senhor diz, Pedro, você não está. Você vai me negar 3 vezes. E antes do cantar do galo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro passou por isso. E depois Jesus repreende o inimigo através da vida de Pedro, para ele entender que não era da forma que ele pensava. Então, a verdadeira Páscoa, ela quebra os orgulhos da nossa vida. Para nós entendermos que nós somos dependentes de Jesus para tudo. Como diz no livro de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus. Nada temos, nada podemos, nada somos, se não for pela vontade de Cristo para a nossa vida. Nós dependemos de Jesus. Os nossos orgulhos têm que ser quebrados, as nossas vaidades têm que ser quebradas. Através do quê? Do vencer de Cristo Jesus na cruz de Calvário por nós. Ele venceu a morte, ele venceu o orgulho. Então a verdadeira Páscoa vence o orgulho. A verdadeira Páscoa vence a incredulidade. O versículo 34 diz, mas Jesus disse a filho Pedro que hoje 3 vezes me negarás e não me conheces antes do cantar do galo. Ou seja, o Senhor estava dizendo, olha Pedro, tu vai ser incrédulo. Antes do cantar do galo, tu vai me negar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu venci a incredulidade. Eu venci a incredulidade na morte. O povo queria me subjugar. Alguns não acreditavam em mim. Não achavam que eu era verdadeiramente o Messias. O ladrão disse para mim, se o Senhor é verdadeiramente o Cristo, desce daí e mata todos, nos livra disso aqui. A incredulidade. O Senhor tem mostrado para nós, através do Cordeiro Pascual, que a incredulidade da nossa vida ela tem que ser aniquilada. Nós pedimos um Deus Todo-Poderoso, um Cristo ressurreto. Nós pedimos um Cristo que nos salva, que cura, que liberta, que renova, que restaura a nossa vida. Nós pedimos um Cristo que tudo pode. Nós pedimos um Cristo que nos mostra que no momento também nós estamos frágeis.
fracos, fragilizados, e muitas vezes nós erramos. E nós precisamos entender na posição que nós precisamos do amor e do perdão de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é verdadeiramente aquele que vai nos perdoar de todo pecado, se nós confessarmos o nosso pecado. Ele é fiel e justo para perdoar e sanar de toda injustiça. E as incredulidades, ela tem que ser medida, feita na nossa vida. O versículo 45, ele diz, aqui para nós, em 22, que levantando-se de oração foi ter com os discípulos e o achou o quê? Dormindo de tristeza, ou seja, falta de oração. A incredulidade traz tristeza, a incredulidade traz dúvidas, a incredulidade traz falta de oração. Cristo venceu tudo isso. Cristo venceu a morte, Cristo venceu para você essa incredulidade, ele venceu o orgulho, a falta de oração na nossa vida, e nos ensina que nós precisamos orar, porque Jesus, ele diz para o povo, para os seus discípulos, olha, não ficar sem orar, não deixar cair em tentação, mas vigia, ora. Ele pega o povo dormindo, ele traz uma palavra aos seus discípulos, e assim na minha vida e para a sua vida. Na verdade, foi tudo arquitetado para acabar com a verdadeira Páscoa. Lucas, ele diz aqui no capítulo 23, versículo 12, ele diz, naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha como que é, para acabar com a verdadeira Páscoa. Até o mal se une. Para acabar com o sentido da verdadeira Páscoa, até o mal se une. A Bíblia diz para nós que Herodes e Pilatos viviam brigados, estavam brigados. Mas a Bíblia diz que eles se uniram, reconciliaram, né? Para tratar o assunto de Cristo. Você vê que até nisso a palavra de Deus diz, o mal, aquele que lavou a mão, o outro que não queria se julgar, porque Cristo, ele passa para o Sinédrio julga, Anás e Caifás, ele vai para Anás o julga e o condena, manda para Caifás, o sumo sacerdote, Caifás o condena, depois do Sinédrio, mais duas condenações, depois levam ele para Pilatos, governador. Pilatos também lava a sua mão e joga ele para ir para a frente, para que Herodes pudesse jogar o governador. Herodes, vendo a história de Cristo e vendo os relatos, ele não acha nada que poderia condenar. O próprio Pilatos também não via nada que poderia condenar Jesus. E traz Jesus, Herodes manda ele volta para Pilatos dizendo, olha, não achei nada que pudesse condenar este homem. E Pilatos viu também que o governador não tinha nada que poderia condenar este homem. Mas a Bíblia diz que ele também, para não contrariar o povo judeu, contrariar aquele povo, o povo criar um motim, existia essa festa era liberada na festa do Páscoa, na festa dos pães asmos, era liberado um ladrão, e ele coloca entre Barrabás e Jesus, e praticamente ele sabia que estava soltando um salteador, soltando um ladrão, e estava correndo o risco de condenar uma pessoa inocente, mas pela lei, pela tradição, ele tinha que cumprir. Então, na verdade, eu digo para vocês que até o mal ele se uniu a no passado para aniquilar a verdadeira Páscoa da nossa vida. Se une esses homens, Herodes e Pilatos, para aniquilar o processo de Jesus Cristo, para aniquilar a verdadeira Páscoa da nossa vida. Hoje nós temos o mal se unindo para acabar a história de Jesus, humilhando, escarnecendo de Cristo em situações, em festas comemorativas, escarnecendo de Cristo no dia a dia, na imprensa, na mídia, escarnecendo-se de Jesus, tentando aniquilar o verdadeiro poder do nosso Cordeiro Pascual. O mal não é de hoje que se une para acabar com a imagem do nosso verdadeiro Cordeiro, do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso já vem desde o passado. E ali a palavra era, no versículo, capítulo 23, aqui no 18 em diante, ele diz aqui para nós que era toda a multidão, porém gritava, fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere, e a causa de Barrabás era uma sedição na cidade também por homicídio.
camarada era revolucionário, era homicida, mas o povo queria um revolucionário homicida na rua. E condenaram Jesus, solte Barrabás e condene o Cordeiro Pascual. Condene o Cordeiro. Um coração longe de Cristo julga erroneamente. Um coração desses homens, do povo hebreu, longe de Cristo, apontava-se para Barrabás, o salteador. Julgava Jesus Cristo como uma pessoa errada, um subversivo. Um coração longe de Cristo julga erroneamente, condenando um inocente e soltando um ladrão. Hoje, um coração longe de Cristo julga também as pessoas erroneamente. Hoje nós julgamos, pré-julgamos certas situações, o reino de Deus, as coisas inerentes do reino de Deus. Julgamos do nosso próximo, porque o nosso coração está longe verdadeiramente do Cordeiro Pascual. Preferiram esse assassino, preferiram esse subversivo, preferiram esse revolucionário do que o autor da vida. Porque Atos capítulo 3, versículo 15, ele relata como Jesus é o autor da vida. Então essa população nessa época, este povo nessa época, preferiram, na verdade deles, um homem assassino, um grande revolucionário, do que em detrimento ao autor da vida. Hoje não é diferente. As pessoas preferem as baladas, as pessoas preferem a vida fácil, as pessoas preferem o mundo, a corrupção, as coisas que desejar, a tua carne vai satisfazer. As pessoas que preferem as coisas que o mundo vão te favorecer do que verdadeiramente o autor da vida. Quando você fala, Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual, se entregue a Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas muitos estão dizendo, não é o meu momento, não é a minha hora, não é a hora de eu aceitar Jesus, não é a hora de eu ir para a igreja, não é a hora de eu me batizar, porque ainda eu estou ligado nas coisas do mundo. O meu Barrabás ainda está no mundo, o meu coração está nas coisas do mundo. Eu prefiro ainda viver como assassino, eu prefiro viver com as pessoas do mundo, eu prefiro viver com a corrupção, eu prefiro viver com o engano, eu prefiro viver com a mentira do que com o autor da vida. Isso são princípios que já vêm desde lá de trás da palavra de Deus. Um ateu viver do que com o Filho de Deus, um camarada que assassina, subversivo, que não acreditava em Deus, do que viver com o Filho de Deus. Hoje, muitas pessoas estão andando com pessoas ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que escarnecem de Deus, que faz chacota do nome de Jesus, que vai para as festas pagando o nome de Jesus, irmãos que aceitam, que vê, que olham e nada fala, não se opõe e acha até que é cultura. Tem gente que justifica dizendo, não, mas isso não é nada, porque isso é cultural, que isso é cultura. Que cultura, meu irmão? Que cultura é essa? Aonde escarnece o teu Salvador? Qual foi o conselho do salmista para mim e para você? Quando ele abre o Salmo de 150 e tal, qual foi o conselho do salmista para mim e para você? Bem-aventurado, feliz que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Aleluia! O conselho é para o homem feliz, o bem-aventurado, não andar no conselho dos ímpios, não sentar na roda dos escarnecedores. Mas às vezes, em detrimento da cultura, a geopolítica, a gente acaba aceitando essas coisas, dizendo que isso é normal. Não é normal nada. Não é normal nada a gente viver as pessoas zombando do nome de Jesus, caçoando do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. As pessoas estão querendo andar com essas pessoas ou deixar de andar com os homens que são verdadeiramente filhos de Deus. Não quero me relacionar com pessoas que são de Deus porque são chatos, porque não bebem, porque não faz isso, porque não gosta de música do mundo, porque não gosta da balada, não gosta disso, e não tem que gostar mesmo. Nós somos diferentes. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. Se Jesus quiser, para o ar, nós vamos embora. Como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu não pertenço mais a este mundo, eu sou de outro mundo. Eu sou do mundo que Jesus foi preparar para mim. Que João 14 diz, é para lá que eu vou. É para Nova Jerusalém Celestial. Eu sei para onde eu vou, você tem que saber para onde você vai. Nós vamos daqui ter um encontro com o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aleluia! Aleluia!
Então eu tenho que preferir andar com ateus, andar com pessoas que não professam a nossa fé, que não querem um compromisso com o Cordeiro Pascual, não querem um compromisso com Jesus. Não é um compromisso comigo, porque eu sou pai, mas é um compromisso daquele que morreu na cruz do Calvário, pela vida da humanidade. A pessoa não quer, mas é com essas que eu quero andar, com essas com que eu quero me relacionar, com essas que eu quero viver. Deus não te chamou para relacionar com essas pessoas, Deus te chamou para relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele, fazer nova família, novos irmãos, se relacionar com o seu irmão de fé. Esta é a palavra. Um revolucionário do que um perdoador de pecado. Então, às vezes, nós estamos querendo relacionar com esse revolucionário, com essas pessoas, né, que têm ideias revolucionárias, suicidas, muitas vezes, do que com um verdadeiro perdoador de pecado, que ele te olha para a mulher prostituta e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Aquele que olha para o faminto, o necessitado, o cego, o mendigo, o que morreu, o que está sofrendo, e traz a cura, traz o milagre, traz a salvação. Às vezes estamos querendo relacionar com as pessoas que querem trazer caos no meio da paz, do que se relacionar com aquele que tem a paz. Um que tem a paz que ele tem, ele diz que vos dá. Mas eu não quero ter um relacionamento com esse cordeiro que tem a paz. Eu quero me relacionar com os revolucionários, com aquelas pessoas que têm cultura, que pensam diferente, que querem algo diferente, que quer voar voos altos, mas voos altos sem Cristo, sem o alicerce, sem a igreja, sem a pedra angular, sem a rosa de Sarão, sem o lírio dos vales, sem a estrela da manhã, sem o sol da justiça. Não tem como, meu querido, não tem como. O Cordeiro Pascual é esse que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Só um coração transformado pode entender isso e pode amar a Cristo. É só um coração transformado e entende do Cordeiro Pascual, entende que sem Ele nós não vamos viver, sem Ele nós não vamos sobreviver e que nós dependemos dEle para todas as coisas na nossa vida. Aleluia! Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz Paulo aos Timóteos, em 1 Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra. Esta palavra que nós temos no nosso coração, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra que não nos deixa tropeçar. É a palavra que é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta palavra é fiel e de toda aceitação. Aceite essa palavra na tua vida. Aceite o Cordeiro Pascual na tua vida e no teu coração. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou primeiro. Apóstolo Paulo, um homem escrevendo uma carta, ele está dizendo: olha, eu sou o primeiro que necessita. Todo mundo necessita. Eu necessitei para eu estar aqui. Você que está aí que não fez uma decisão, você necessita de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Você precisa de salvação. Você precisa do teu nome estar escrito no livro da vida, para que quando Jesus levar a sua igreja a arrebatar, o teu nome esteja escrito no livro da vida e você tenha salvação eterna. Você precisa do Cordeiro Pascual para aniquilar os seus pecados, as coisas ruins que você fez, ou as coisas que você fizeram. Você precisa desse Cordeiro para aniquilar este peso que você carrega pelos teus ombros. E é só em Cristo Jesus. E Paulo diz que ele é o primeiro. Se Paulo precisa, imagina nós que precisamos deste Cordeiro Pascual. E isso só vai entender com um coração transformado, um coração cheio de esperança, um coração cheio de fé, um coração cheio de alegria, do crer em Cristo Jesus como verdadeiro Pascual. Se você passar a crer com o teu coração, porque Romanos 10 diz que com o coração você crê, com a boca você confessa que Jesus é o Senhor, você é salvo, aleluia. Eu tenho que crer com o coração, com a fé no meu coração e confessar com meus lábios. É um coração transformado. Nós vamos entender a verdadeira paz quando nós tivermos um verdadeiro coração transformado, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que não julga, um coração que não ressente do mal, que não soberbece, que não se ufana, que não pratica o mal, que não maquina o mal. Esse coração verdadeiramente está preparado para receber e entender o processo
do Cordeiro Pascual para a sua vida. A vontade do povo era a vontade de Deus, ou seja, o povo queria condenar, ia levar ele para a condenação, e o Senhor Deus, através desse ato, ele ia trazer a redenção para toda a humanidade, através da morte do teu filho na cruz do Calvário, através da morte redentora de Cristo e do seu poder. A salvação, ela se torna acessível para toda a humanidade. Então, como eu disse, não foi um plano só diabólico, não foi um plano só usado pelo povo judeu. Deus já tinha traçado muito antes um plano para a salvação, onde ele incluía seu filho para nascer, viver, discipular, ensinar os discípulos, ser traído, morrer, descer a mansão dos mortos, ressuscitar, descer a mansão dos mortos, ficar os 40 dias, subiu aos céus, está à direita do Pai, preparando para voltar e para levar a igreja do Senhor, tirar a igreja do Senhor dessa terra. Então, é através dessa morte redentora de Cristo e através do seu poder, torna-se acessível o plano de salvação para toda a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. Se Jesus não tivesse morrido, se o Cordeiro Pascual não tivesse sido imolado, o que seria de nós? O que seria do povo de Deus? O que seria de nós se Jesus não se entregasse por nós na cruz do Calvário e ali, através dessa morte redentora, ele morresse, se entregasse por mim e por você, para que a salvação viesse a acontecer para nossas vidas? O que seria de nós se isso não acontecesse? Jesus é essa verdadeira Páscoa que hoje nós temos, né? E eu digo que a vontade do povo, na verdade, ali naquele ato, né, do povo era o quê? Que as práticas morais em Cristo Jesus desaparecessem. Aquilo que Jesus estava pregando que era bom não poderia mais acontecer. Jesus estava pregando sobre o reino, Jesus estava pregando sobre amor, Jesus estava pregando contra a corrupção, contra cobrar impostos. Jesus estava pregando contra a injustiça de tirar daqueles que não tinham e deixar as pessoas passar necessidade. Jesus estava perdoando a prostituta, libertando os que estavam leprosos, oprimidos, os pecadores. E isso essas práticas morais de Cristo, o povo queria aniquilar, o sinédrio queria aniquilar, os sacerdotes queriam aniquilar, eles queriam aniquilar o que? A verdade no reino, né? Que fosse abalada, que Jesus ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia até Deus se não fosse através de Jesus. Então eles maquinam para que essa verdade fosse abafada, essa verdade fosse aniquilada, que Jesus era o verdadeiro caminho para chegar até Deus. Eles não queriam que isso acontecesse, eles não queriam que esse verdadeiro Cordeiro ensinasse para aquele povo, que o povo ensinasse que ele era o verdadeiro caminho. Então eles queriam que isso abafasse, que o inimigo o inimigo dos necessitados, dos flagelados, aquele que curava, aquele que abençoava, morresse, que fosse entregue para a morte. Esse era o desejo. Por que eles queriam morte? Porque eles não queriam que era o Salvador de Jesus, viesse ajudar os necessitados, que viesse se tornar amigo dos flagelados, porque as pessoas que Jesus ajudava os necessitados, eles acabavam sendo seguidores, discípulos de Jesus, começavam a andar atrás de Jesus, glorificando o nome de Jesus, o nome de Deus. Isso estava incomodando ele. Por quê? Porque eles não queriam que a esperança do mundo fosse acontecesse. Eles queriam que a esperança do mundo fosse apagada na história. Que a história acabasse ali. Quantas vezes eles tentaram, desde o Velho Testamento, nós vimos tentando acabar com o povo hebreu, com o povo para que não viesse ter a salvação. Aqui não é diferente. Eles queriam verdadeiramente que essa história fosse abafada, acabada naquele momento. E como seria se nós aniquilarmos o Cordeiro Pascual? Se nós aniquilarmos aquele que vai morrer e se entregar por essa humanidade? Se nós conseguirmos aniquilar e apagar a história dele, a humanidade futura, ninguém vai saber. Vamos tentar apagar aqui, vamos tentar prender, vamos tentar abafar isso no reino, vamos fazer que essas práticas morais que ele prega desapareçam. Então, verdadeiramente, era só isso que eles queriam. Hoje não é diferente, o povo gritando o nome de Jesus, xingando, né? Expondo o nome de Jesus, querendo apagar a história de Jesus do Cordeiro da face dessa terra.
dos corações das crianças que estão vindo aí, querendo colocar as coisas que nós não vamos entrar aqui, mas ideologias, pensamentos, tudo o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina e a Bíblia fala. Então as pessoas estão querendo abafar o nome de Jesus. Era como era nessa época do Sinédrio, como era nessa época, abafar as leis morais de Cristo. A Bíblia como regra de fé e prática para nós. Eles estão querendo apagar hoje os ensinamentos morais que homem é com homem, mulher com mulher. Que é isso que o Senhor determinou na sua palavra. Que nós devemos amar, respeitar, entender um ao outro. Que Deus ama o pecador, mas não comunga com a prática do pecado. Então estão tentando abafar hoje da mesma forma o que Jesus já fez por nós há mais de 2000 anos atrás. Eles estão querendo quebrar as leis morais, as regras morais que Jesus estabeleceu na sua palavra, que o Cordeiro Pascual deixou na sua palavra para mim e para você. Eles estão tentando, de alguma forma, aniquilar os necessitados. Nós vimos aqui, eu não vou entrar em detalhe, num determinado estado agora, que o prefeito determinou que as igrejas não podem distribuir, ou a filantropia de algumas ONGs não pode distribuir comida para os moradores de rua. Não já se viu, o Estado não faz, o município não está fazendo, mas a igreja se levanta, porque no passado Jesus multiplicava pães e peixe para os necessitados, dava comida para os necessitados, e nos ensinou sempre isso, que a palavra tem que ser ensinada, mas dá pão e peixe e dê a palavra. E agora eles querem deixar calar que não pode mais dar alimentos. Por quê? Porque isso é uma prática que existia desde lá do Velho Testamento. Então as práticas morais têm que ser aniquiladas. Não ajudar mais os necessitados, tirar a igreja, de tirar e ajudar, de abrir as portas para ajudar as pessoas que estão deprimidas, oprimidas. Irmãos, eles estão querendo fazer isso conosco da mesma forma, abafar o nome de Jesus, dizendo que a igreja não pode participar disso, não pode participar daquilo, tem que fechar as portas, porque não é a igreja, não é só o pastor, é o nome de Jesus Cristo. Mas agora, eles não falam nada quando vão nos shows, nessas casas, nesses carnavais da vida, e começa a vituperar o nome de Jesus Cristo, chincalhar o nome de Jesus, expor a sua imagem, arrastar pelo asfalto, dizer que ele é gay, que é isso, que ele é aquilo. E aí pode, as coisas. Mas isso por quê, pastor? Porque são leis morais, Jesus, são diferentes. E eles querem voltar a essas práticas, mas nós entendemos que mesmo que ele tenha, não vão conseguir, porque quem morreu não foi homem, não foi governo, quem morreu foi o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, oh, aleluia. Ele venceu a morte por mim e por você, ele é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Jesus, neste momento, ele não estava procurando pessoas que solidarizassem com ele, Jesus estava procurando pessoas com o coração convertidas a ele. Ali, quando o povo estava condenando por esses fatos, Jesus continuava pregando. Jesus não estava preocupado se esse povo sinédrio, se esse povo judeu ia se solidarizar com ele, ia ser solidário com ele. Não era essa preocupação com Jesus. Jesus estava preocupado com os corações convertidos ao reino. Ele estava pregando o reino, a palavra. Ele estava libertando o povo. Então a preocupação dele era com o coração convertido, um coração cheio da esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo chorava, mas chorava como? Chorar no judaísmo era simples, era um mérito religioso. A Bíblia diz que o pessoal era contratado como carpinteiro para chorar em velório. O chorar aqui era simplesmente um mérito religioso, um contentamento religioso. E não era isso que Jesus estava querendo. Jesus não estava querendo que ninguém chorasse com religiosidade, com um coração contrito, religioso, na sua presença. Jesus estava procurando corações que chorassem por dentro, que chorassem com a sua alma, numa conversão genuína, que se preocupasse com a órfã, com a viúva, com o necessitado,
com o que estava desvalido, o que estava nas malas, preocupar-se com aqueles que não tinham nada. Era com esses que Jesus estava preocupado, é isso que Jesus veio nos ensinar, que o Cordeiro verdadeiro, Jesus, o Cordeiro Pascual, vem ensinar as suas igrejas. Se nós entendemos o plano do Cordeiro, verdadeiramente esse sentimento, nós vamos entender que nós precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Muito mais do que nós estamos fazendo. Não adianta viver de religiosidade. Nós temos que viver de Jesus na nossa vida. Cristo na nossa vida. O nosso culto, a nossa vida cotidiana, ela tem que ser cristocêntrica. Temos que parar de ser religiosos. Parar de ficar chorando por emoções. E chorar com a alma pelas almas perdidas. Por aqueles que Jesus morreu. Jesus morreu por almas, por vidas. E o que nós estamos fazendo pelas vidas que Jesus morreu e que Jesus pagou o preço por elas? Não foi pastores, missionários, líderes que morreu por vidas, por almas, foi Jesus Cristo que morreu por elas. E o que a igreja tem feito, que os líderes têm feito por essas vidas que Jesus morreu e se entregou, quando Ele nos entrega na nossa mão, para nós pastorearmos, para nós cuidarmos, para nós discipularmos, o que nós temos feito com as almas, com a vida, que Jesus morreu e se entregou por ela como um verdadeiro Cordeiro Pascual. É com isso que nós precisamos nos preocupar. É por isso que por essas pessoas que Ele perdoou, pelos transgressores Ele intercedeu. Lucas 23, 34, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Ele diz aqui para mim e para você: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, me crucificaram com um avesso malfeitor, um à direita e o outro à esquerda. Contudo dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Crucificado, morrendo por mim e por você, e pedindo perdão. Porque Isaías 53, versículo 12, quando ele foi subindo com o renovo e ninguém dava crédito, nem acreditava, profetizado há mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, profetizado na palavra de Deus através do profeta Isaías. Ele diz também para mim e para você nessa palavra que ele, pelos transgressores ele intercedeu. Ele já estava intercedendo pelos transgressores. Esse é o verdadeiro Cordeiro Pascual, que libera perdão, que intercede por caído, que intercede por nossas vidas. E às vezes nós não queremos perdoar, não entendemos o processo da verdadeira Páscoa para a minha vida, para a sua vida, porque não nos perdoamos e não conseguimos liberar perdão. E eu preciso liberar perdão. Para quê, pastor? Para que a bênção venha para a minha vida, para que o véu se rasgue e nos dá o livre acesso pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É quando eu entendo o processo do Cordeiro de Deus, que eu entendo no livro de 45, aqui de 23, na onde a palavra de Deus diz que o rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu do santuário rasgou-se o véu e nos dá o livre acesso, como eu disse aqui para você. Livre acesso através de quê, pastor? De uma pregação bonita, através de um dia de jejum e de oração, através de uma liturgia, através de obras boas, obras práticas, através dos meus dízimos, das minhas ofertas. Não, só através do sangue do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Que Hebreus capítulo 10, ele diz para nós: só através do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus remiu o seu sangue na cruz do Calvário para que o meu pecado e o seu pecado fosse aniquilado. O templo não era mais necessário para a adoração a Deus. A Bíblia diz isso aqui para nós. Então o véu se rasga para eu e você ter acesso. O verdadeiro Cordeiro Pascual, ele morre para eu e você ter acesso diante de Deus. Então o sentido do verdadeiro da Páscoa, do Cordeiro Pascual, é eu e você ter acesso diante do trono de Deus sem intermediário. Agora você não precisa mais de homem, você não precisa mais do pastor, do padre, do sacerdote, você precisa do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que te introduz nos santos dos santos, na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Então não é mais o templo. O templo existe para nós termos comunhão, congregar e viver, mas não é mais esse templo. Agora não precisamos mais para adorar a Deus. João capítulo 4, a mulher na beira do poço, ele diz para Jesus:
depois de Jesus revelar a sua vida. Então importa que nós adoramos em que monte? Onde meus pais adoravam, Monte Ebal, Monte Gerizim, na onde nós devemos adorar o Senhor. E o Senhor se revela com ela, que agora não é mais monte, agora não é mais templo, porque Deus é Espírito, e importa que todos os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus na sua casa, no teu trabalho, andando, caminhando. Você pode adorar a Deus onde você tem livre liberdade. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos, da presença do Senhor no Santo. O véu já se rasgou por mim e por você, e só foi rasgado porque o Cordeiro Pascual morreu por mim e por você. Se entregou por mim e por você, para que eu e você venhamos ter acesso à presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! A verdadeira Páscoa não é recomendada quando... Não é recomendada, pastor. Quando, primeira coisa, as lágrimas do desespero rolam em nossas faces. O próprio livro, ele diz para mim, né, lá no livro de João, ele diz isso quando as lágrimas do desespero rolam nas faces dos discípulos chorando, né, desesperado. Não entendia. Os discípulos de Emaús caminhavam também com Jesus, né, no caminho de Emaús de Lucas 24, e não entendia. Por quê? Porque o desespero de entender que o Salvador veio, mas foi embora, morreu. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos a verdadeira Páscoa quando nós estamos desesperados, nós perdemos o equilíbrio da vida. Quando nós não vemos em Cristo a verdadeira solução para a nossa vida. Quando as lágrimas do desespero rolam nas nossas faces, quando nós recebemos notícias que são estarrecedoras, notícias tristes, de perdas, e nós perdemos o sentido da vida, e essas lágrimas rolam na nossa face e não nos deixa entender e reconhecer que Jesus morreu para nos consolar. A verdadeira Páscoa ela não é reconhecida quando nós não conhecemos as Escrituras. O livro de Lucas, capítulo 24, versículo 25, ele diz aqui para mim e para você. Então ele disse Jesus, os nestos e tardos de coração para crer tudo os que o profeta disseram. Então ele disse Jesus, os nestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então é difícil as pessoas acreditarem. É raro por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a Escritura, nós não vamos conhecer o poder de Deus. Então a Páscoa não tem sentido quando nós não reconhecemos as Escrituras como verdadeira regra de fé e prática para a minha vida. Quando eu não me pauto e não baseio na palavra de Deus para me viver o dia a dia da minha vida. Quando eu não medito na palavra de Deus de dia e de noite. Quando eu tenho a Bíblia só como uma coletânea de livro ou um livro de cabeceira da minha cama. Quando eu não tenho a Bíblia como verdadeiramente a palavra de Deus revelada a mim. Então essa Páscoa não tem sentido quando a Escritura não é revelada a mim, quando eu não entendo o que a Escritura quer falar para mim, o que a palavra de Deus que cura, liberta, renova e restaura quer ministrar na minha vida, no meu coração. A verdadeira Páscoa para mim é quando eu tenho temor, eu começo a temer pela escuridão. Eram os discípulos de Emaús, capítulo 20, versículo 19, e eles me perguntaram quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todos os povos. O povo disse que esse povo já ia caminhando, já no caminho de entrar para a tarde, o cair da tarde na escuridão. E os discípulos aqui, eles questionam a Cristo, eles perguntaram quais, eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o varão e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, né? Que os olhos deles, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Andando com Jesus, e os olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Estava com Jesus, viveu com Jesus, mas a cegueira espiritual o impedia de ver o verdadeiro Cordeiro Pascual. O medo da noite, o medo de caminhar, estava impedindo. Quem tem medo de caminhar na escuridão tem que caminhar com Cristo. Quando eu ando na escuridão, mas eu ando com Cristo, eu não tropeço. Quando eu entro na luta, eu entro com Cristo, eu não caio. Porque Jesus me conduz.
Então a escuridão ela não é suficiente para me abater, me tirar da presença do Senhor, e não pode tirar da minha vida, porque aonde a luz chega, a treva se dissipa, diz no livro de João, capítulo 1. Então Jesus, ele chega, esclarece tudo, e os discípulos não entendiam de Emaús caminhando, cegueira espiritual, noturna, e Jesus vai se revelar. Porque aonde Jesus chega, ele se revela. Aonde o Cordeiro Pascual chega, a luz chega. Aonde o Cordeiro Pascual chega, as coisas são reveladas. Coloca o Cordeiro Pascual na tua vida, na tua casa, onde está o escuro, e você vai ver que as coisas vão ser reveladas, e vai revelar para você, não vai deixar você andar no meio da escuridão, em coisas ocultas, escondidas. A coisa no Cordeiro Pascual não tem sentido quando há dúvidas na nossa vida, quando há dúvidas no nosso coração. Então, disse Jesus, os nécios, e de coração para crer. Os nécios é difícil que crer. É o texto que nós lemos aqui antes. Quando temos dúvidas, a pessoa que é néscia tem dúvida, ela é tardia em crer, em acreditar. Então, o Cordeiro Pascual não tem sentido quando nós vivemos como nécios. Tá? Sem acreditar no milagre, nas coisas que Deus tem feito para as nossas vidas. Não entendemos a verdadeira na nossa vida quando o ódio e a cegueira espiritual caem em nossas vidas. Ela acontece em nossas vidas. Nós não entendemos essa cegueira espiritual. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 5. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Essa é a passagem da confissão de Paulo, meu querido. Perseguir a igreja, cegueira espiritual, mágoa no coração, ódio no coração, perseguindo o povo de Deus, jogando no casco, permitindo que o povo apanhasse, ferindo, matando o povo. Esse era o apóstolo Paulo. Esse era o Saulo de Tarso. Nós não entendemos o Cordeiro Pascual quando nós não temos encontro com ele. Quando verdadeiramente o ódio, a cegueira espiritual está no nosso coração, mas no caminho de Damasco, Deus se revela, o verdadeiro Cordeiro Pascual se revela para ele e muda a história dele, e se torna um grande missionário. Deixa Deus se revelar a você, deixa Deus entrar no teu coração, deixa o Cordeiro Pascual entrar no teu coração, deixa Deus se revelar, o Cordeiro Pascual revelar na tua vida, e você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Deus vai mudar a tua história. Tira essa cegueira espiritual, tira essa amargura, esse rancor do coração, esse peso que você carrega do passado. Isso não serve, você nunca vai ter um encontro, você nunca vai entender o que é o sentido da verdadeira Páscoa para a sua vida. Não adianta dar presente, não adianta dar ovos de chocolate, não adianta querer comprar com carro, com casa, com bens materiais. Não adianta nós queremos, se nós não tivermos o verdadeiro Cordeiro Pascual da nossa vida. Nós podemos fazer obras, mas essas obras vai ser mortas, vai ser obras momentâneas. Porque o nosso coração vai estar cheio de ódio, cheio de amargura, cegueira espiritual da mesma coisa. A Bíblia diz que a salvação é de graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Tudo que nós temos é de graça. Deus morreu, Ele entregou de graça por nossas vidas. Então eu preciso entender isso na minha vida. Senão, a verdadeira Páscoa não vai ter sentido para a minha vida e para a sua vida. Eu quero concluir com você, antes de nós passarmos a ceiar. Todos temos de reconhecê-lo pela revelação da sua promessa. Todos nós temos que reconhecer o verdadeiro Cordeiro Pascual pela revelação da tua promessa, onde Jesus foi preconizado, desde Gênesis capítulo 3, que da semente de uma mulher nasceria o Salvador, que a serpente feriria o calcanhar, mas ele feriria a cabeça. Preconizado por Isaías que o Manuel, Deus conosco, viria, que seria o conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, viria sobre a nossa vida, que o governo estaria sobre os seus ombros. Dito, nós temos que crer nas suas promessas. Jesus prometeu uma salvação, o plano de salvação para a nossa vida, as promessas determinadas, louvando a Ele em todo o tempo. Eu e você precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida, Entender, reconhecer
a sua salvação, reconhecer o que ele tem para a minha vida e para a sua vida, e louvando ele, o Cordeiro Pascual, todos os momentos da nossa vida, todos, estar na presença de Deus. Isso é verdadeira paz. Essa é a verdadeira paz. O amar, perdoar, renunciar, entender, viver Cristo em nossas vidas todos os dias, renunciar muitas vezes, não vivemos com promessas que o mundo traz para nós, mas renunciar e viver Cristo verdadeiramente todos os dias da nossa vida. A Páscoa para nós é todos os dias. Nós comemoramos como o mundo hoje comemora, e nós trazemos a memória para nos dar esperança, para nós pregarmos, para nós falarmos, mas Jesus é a nossa Páscoa todos os dias, até a sua volta, até a sua vinda, até o dia que ele vem retirar a sua igreja. Nós vivemos o verdadeiro Cordeiro Pascual todos os dias da nossa vida. Tenha isso no teu coração, tenha isso na tua casa, tenha isso na tua família, em nome de Jesus, que o maior milagre já aconteceu. Deus realizou o maior milagre de tirar Jesus daquele mundo, de trazer a ressurreição, de Jesus aniquilar e vencer a morte por minha vida e por sua vida. E é isso que ele quer de nós. Amém? Que Deus o abençoe nessa palavra, que reflita nesses dias, em nome de Jesus, e que nós possamos realmente colocar Jesus em nossa vida, o nosso verdadeiro Cordeiro, e que ele venha aniquilar todas as dores, todas as enfermidades das pessoas que estão enfermas, pessoas que estão internadas por esse vírus, que verdadeiramente Jesus, eu sempre falo que Jesus venceu todos os vírus, bactérias e fungos, quando ele foi colocado naquela manjedoura, no estábulo, como uma criança, enrolada, enfaixada, foi colocado ali e nada aconteceu com ele, porque ele é muito maior do que tudo isso. Então Jesus venceu por nós, Jesus venceu na cruz do Calvário toda a enfermidade, toda a dor, toda a morte na nossa vida, e eu creio dessa forma. Então eu peço a Deus, eu peço a Cristo neste momento, que entra na tua casa, entra na tua vida, entra na vida dos teus familiares, curando, abençoando, renovando, restaurando, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo plano de salvação. O maior plano da nossa vida, nosso nome está escrito no livro da vida, e quando Jesus vier nos buscar, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e nós viemos ter um encontro maravilhoso com esse Cordeiro Pascual. Amém? Feliz Páscoa do término deste domingo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Você que está com o pão, você que está com o cálice aí na sua casa, neste dia, eu quero ministrar sobre a tua vida, quero orar primeiramente pelos elementos que aqui estão. Aqui está o cálice que simboliza o sangue de Jesus, o pão que simboliza o seu corpo, que foi entregue para nós na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. E como eu sempre digo, não temos o ouro nem a prata que paga tamanho sacrifício, mas nós temos as nossas vidas que está na mão de Jesus Cristo já. Que o Senhor venha fazer dela a vontade dele, conforme apraz o coração de Jesus, do Cordeiro Pascual, nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, o teu querer sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, que seja feita a sua vontade. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha tomar a sua vida a cada dia pelas mãos deles, os elementos que está aqui, que foi vertido na cruz do Calvário, em memória de Cristo, em memória de mim, segundo a sua palavra, nós queremos abençoar, em nome de Jesus. Pai, abençoe e santifique o pão, o cálice que está aqui representando o teu sangue e o teu corpo, que foi vertido na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, por nossas vidas. Ó Pai, que tamanho sacrifício foi feito, que não temos imensurável, que nós não temos como pagar, mas nós temos as nossas vidas. E quando eu e meus irmãos tomarmos, ó Pai, esta ceia, o Senhor nos traz memória, o que nos dá esperança. Que um dia o Senhor entregou o que o Senhor tinha de melhor por nossas vidas, para que nós venhamos viver uma vida de plenitude e de abundância. Eu abençoo esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como abençoa todos esses elementos que estão nesses lares, nessas casas, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, no livro de Coríntios 11, um texto conhecido: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Então, quero te dar essa oportunidade para você fazer uma análise, uma autoanálise da sua vida, um exame. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, nós não temos que examinar a vida de ninguém, cada um com a sua diante de Deus. Quero te dar esse momento para você colocar a sua vida, pedir perdão a Deus, se assim há necessidade. Não deixe de ceiar, conserte a sua vida na presença do Senhor e logo em seguida nós estaremos ceando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar estas vidas. Se há em nós algum erro, alguma falha, nos perdoe. Atitude, ato, a maneira de pensar, de agir, de falar, de proceder, que não agrada os seus olhos e o seu coração. Palavra que ferimos o nosso irmão. Palavras que falamos, gesto, atitude que não agrada aos nossos irmãos e nem ao Senhor, nos perdoe. Aonde nós fomos, caminhamos, falamos, o que nós pensamos, ó Pai, que está em desacordo do teu querer, da tua vontade, nós colocamos diante do Senhor, pedimos perdão esta noite, porque queremos ceiar contigo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso pedido de perdão neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Então, você está apto, você que é batizado, você que é da nossa igreja ou está assistindo, não é, a nossa ceia batista nacional, ela é livre. Livre no que sentido? Você precisa ser batizado em águas, né? Ser discipulado, batizado em águas. Livre no sentido de que você não é uma ceia restrita, nem ultra restrita. Ela é uma ceia convidada para todos aqueles que, mesmo de outro ministério, mesmo diante de outra igreja, possa participar juntamente conosco, sendo que você esteja em comunhão com o seu pastor, com você, né, com a vida no altar. Então, você está convidado a participar conosco em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, você possa pegar o teu pão neste momento, que a palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Jesus, que se entregou há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário, por minha vida e por sua vida, comamos todos juntos, em nome de Jesus. Desconhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amarás? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, tomamos todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu infinito amor e pela tua soberana graça. Obrigado, Deus, por esta ceia. Se for assim da tua vontade, nós podemos, ó Pai, cear com o Senhor em glória na próxima ceia. Mas por ainda, Pai, não é o tempo, nós estaremos aqui para participar dos cultos, participar, ó Pai, da obra do Senhor, das outras ceias até que o Senhor venha. Mas nós agradecemos este momento. Eu agradeço por esta oportunidade de, junto com meus irmãos, mesmo em casa, mesmo distante, ó Pai, um do outro, mas ligado aos filhos, podermos, ó Pai, ceiar esta noite, em memória do Senhor, trazendo que nos dá esperança que o Senhor entregou o Senhor tinha de melhor, o seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tamanho sacrifício que nós nem merecedores nos deram. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos concedeu. Nos concedeu, Pai. Muito obrigado. Obrigado por cada vida que está nesta live, cada vida que está participando, a cada irmão, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, ó Pai, trabalhando no carro. Pai, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma conta. Dê uma semana de vitória, uma semana de bênção para a vida dos meus irmãos, ó Pai. Um início de semana abençoada na presença do Senhor, guardando e livrando eles de todo o mal. Obrigado, Pai. Abençoa o celeiro do teu filho, a casa do teu filho, a finança,
a vida emocional, a vida psicológica, a vida sentimental, a vida espiritual, ministerial, Pai, abençoe sua família, sua casa, seus filhos, ó Pai. Quebra toda enfermidade, quebra todo mal, quebra todo jugo do mal, toda dor, todo litígio. Pai, por terra em nome de Jesus. E nos conduza a cada dia na presença do Senhor, Pai, para que um dia possamos ter a vida eterna. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, que Deus abençoe. Eu quero dizer só para vocês que se o decreto do governo mudar como está combinado aí para essa semana, nós já teremos nosso culto no templo, lógico, com toda cuidado com a biossegurança, todo o processo, né, que nós já tínhamos feito e temos feito, com álcool gel, medidor de temperatura, distanciamento, né, máscara, e aí nós vamos estar fazendo o culto, talvez pela quantidade, talvez 2 cultos, como nós estamos fazendo, e que Deus nos abençoe, né, que Deus esteja conosco, amém? Isso é um aviso que eu quero deixar para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, ela esteja hoje e sempre com todos nós, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus.